Boa noite, amados. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 6, verso 33 e 34. Mateus capítulo 6, verso 33 e 34. Vamos ler juntos, queridos? Vamos lá? Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Nós estamos nesse mês de outubro e novembro, estamos experimentando uma jornada aí em cima de uma literatura, de um livro de Charles Swindoll, que o título é Firme Seus Valores. E trazendo para nós, firmando os seus valores. E um texto que a gente encontrou, que é uma base para esse tema, é o texto de Eclesiastes 12:13, que diz que de tudo o que se tem ouvido, a conclusão é, teme a Deus e guarde os seus mandamentos. E um dos valores que nos abençoa como igreja, como corpo de Cristo, diante das promessas que Deus tem para nós, é quando nós aprendemos a estabelecer prioridades. O cristão que de fato tem valores firmados na palavra de Deus, aprende na sua jornada a estabelecer prioridades. E sabiam vocês que nós temos em Jesus um grande modelo para isso? Jesus soube, de uma forma estratégica, no breve tempo que ele esteve aqui, estabelecer prioridades. Ele viveu 33 anos. E ele começou o seu ministério aos 30. Aos 30 ele começa naquele primeiro milagre, lembra, em Caná da Galileia, quando a sua mãe olha para ele, e ele faz o primeiro milagre transformando a água em vinho. A partir dali ele começa o seu ministério com sinais e prodígios. E o apóstolo João, quando ele está terminando o Evangelho de João, ele diz que se nós fôssemos escrever tudo que Jesus fez, não caberia nos livros no mundo inteiro, de tanta coisa que ele fez. É uma hipérbole, né? Mas para nós percebermos como Jesus soube usar bem o seu tempo, como ele foi estratégico no pouco tempo que ele teve aqui na terra. Ele priorizou cumprir a vontade do seu Pai, ele foi estratégico no cumprimento da sua missão. E essa prioridade se destacava muito na necessidade que Jesus tinha de conversar diariamente com o Pai. Sempre ele estava na presença do Pai, concretizando a sua agenda. Ele tinha uma agenda, ele tinha prioridades. E o foco da missão de Jesus consistiu em cumprir a vontade do Pai. O propósito dele era a cruz, era a ressurreição, a ascensão, o preparo de um grupo de homens para que a sua missão fosse expandida por toda a terra. Jesus pregou, Jesus ensinou, Jesus curou pessoas, Jesus libertou, Jesus não perdeu tempo em cumprir o seu propósito. E eu imagino que o dia a dia de Jesus era coberto de oportunidades. A sua comida consistia em fazer a vontade do Pai. E para fazer tudo o que Jesus fez nesses 3 anos, Jesus foi muito hábil no uso do tempo e das prioridades que ele mesmo estabeleceu. Então Jesus é um modelo para nós, de como viver de forma plena, no tempo de vida que Deus tem para nós. E eu pergunto para você, se você tivesse 3 anos para viver, o que você faria? Sabendo que você tem 3 anos para viver, o que você faria? O que você pararia de fazer imediatamente?
que você deixaria para depois? O que você priorizaria? Suas prioridades mudariam? Qual seria o enfoque principal da sua vida nesses próximos 3 anos? Eu estou perguntando isso tomando a vida de Jesus como exemplo para nós. Ou seja, quando nós estabelecemos prioridades, nós estamos revelando o bom senso. Quando você empurra a vida com a barriga, sem propósito, sem diretrizes, você vai perder muita coisa. Portanto, saber o que priorizar na vida é fundamental para que você tenha foco. E como é gostoso quando você tem foco, quando você conquista as coisas que Deus, de forma genuína, deu para você conquistar. Mas para você conquistar, você precisa dessa direção, você precisa do foco de Deus, você precisa estabelecer prioridades. E para se ter foco na vida, é preciso ter critérios. Qual é o critério que eu uso para que eu estabeleça prioridades e posterioridades? Ou seja, aquilo que eu não vou fazer. Eu preciso de critérios, eu preciso de convicções. E ainda mais sabendo que a nossa vida é curta. A nossa vida é passageira. A nossa vida pode terminar assim, ó. Por isso nós precisamos olhar para a vida de forma proativa. Há uma frase que eu achei muito interessante: a vida é curta. Por isso não faça dela um rascunho, porque pode não dar tempo de passar a limpo. Será que tem pessoas que fazem da sua vida um rascunho? É importante ter objetividade. E o texto que nós lemos, Jesus está pregando o famoso Sermão da Montanha. Sermão que descreve como deve ser o nosso estilo de vida em vários assuntos, em várias temáticas, em vários aspectos. E nesse sermão, Jesus ensina seus discípulos a distinguir o falso do verdadeiro. Hoje nós precisamos muito disso. Você pode perder o tempo, um tempo enorme em coisas que são falsas, que são erradas, que não têm a aprovação de Deus. Jesus fala de princípios. E aqui no capítulo que nós abrimos, por exemplo, no verso 19 ao 21, ele vai falar sobre 2 tesouros. Existem os tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde os ladrões escavam e roubam. E existem os tesouros no céu. Jesus diz para nós darmos prioridade a quê? Aos tesouros do céu, que são eternos. E ele acrescenta: onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Isso nós já temos aqui critérios para olhar como nós vemos o valor das coisas na nossa existência, na nossa vida. Depois Jesus vai falar do verso 22 a 23 sobre luz e trevas. Ele fala que se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será luminoso. Isso é um princípio fundamental na vida, é um valor. Vigiar a porta dos nossos olhos. Se os nossos olhos forem maus, todo o nosso corpo estará em trevas. No verso 24, Jesus fala de 2 senhores. Estão vendo os paralelos? Ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de amar um, se devotar a um, e aborrecer ao outro. E Jesus está falando do que aqui? De servir a Deus e de servir as riquezas, a Mamon, que é uma entidade que domina o coração dos homens hoje. Esse fascínio pelo consumismo, pelo ter. E o ter, sem a presença de Deus, faz com que o ser esvaneça, que o ser não tenha sentido. Ninguém pode servir a 2 senhores. Você não pode, inclusive, nem ficar em cima do muro. Ou seja, nesse texto, Deus já está estabelecendo para nós prioridades. Eu tenho que priorizar a Deus muito mais do que as riquezas, do que este mundo possa oferecer. E no verso 25 a 34, ele vai falar de 2 preocupações. Ele vai falar aqui sobre as preocupações que temos em relação ao nosso corpo e em relação ao reino de Deus. Por isso vos digo, não andeis ansiosos por coisa alguma. Não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, beber ou vestir. E ele vai trazer uma adversativa: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça,
e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, Deus não deixará de cuidar de você. Ou seja, amados, a vida, no discurso de Jesus aqui nesse sermão, a vida é muito mais do que o alimento. O corpo é muito mais do que as vestes. Se Jesus cuida dos passarinhos, se Jesus cuida dos lírios do campo, Ele vai cuidar de cada um de nós. E esses exemplos da natureza é para testar as nossas convicções, é para testar de fato a nossa fé, a nossa confiança, a nossa credibilidade a Deus. Inclusive, Jesus vai dizer que nós não podemos acrescentar 1 centímetro, 1 côvado ao curso da nossa vida. Nós não podemos mesmo. Nós não sabemos se vamos estar vivos amanhã. A nossa vida está totalmente nas mãos dEle. E esse texto nos leva também a refletir nos malefícios da ansiedade. Quando você deixa de dar crédito para Deus e fica neurótico com ansiedade e não consegue mais se mexer em relação à sua própria vida. Jesus nos ensina que nós precisamos ter a confiança de priorizar o seu reino e a sua justiça, porque as demais coisas Ele vai cuidar da nossa vida. Eu quero então compartilhar com vocês hoje sobre esse tema. Priorize a Deus e receba a melhor direção para a sua vida. Priorize a Deus e receba a melhor direção para a sua vida. E eu pergunto, diante de uma vida tão curta e ao mesmo tempo tão corrida, tão estressante, como é que eu posso decidir as coisas que eu vou priorizar? Eu diria o seguinte, olhando para o texto, a primeira lição aqui, que nós precisamos vencer a ansiedade e celebrar a centralidade de Deus na nossa vida. Deus tem que ser o centro. Você pode frequentar uma igreja, você pode se dizer cristão, pode ser religioso, mas ao mesmo tempo não vivenciar o que o texto está mandando. Há muita gente hoje que enche as igrejas, os bancos das igrejas, porque querem se utilizar de Deus, querem uma bênção de Deus. E querer uma bênção de Deus não quer dizer necessariamente que você esteja, de fato, buscando a centralidade do reino dele na sua vida. Jesus aqui nesse sermão e nesse parágrafo, por 3 vezes ele repete a proibição: não andeis inquietos, não andeis ansiosos. Andar dá a ideia de um estilo de vida, não fique vivendo com ansiedade. Você é ansioso? Você é inquieto? Você fica sem dormir pensando no dia de amanhã? Em relação a coisas que você acha que são essenciais na sua vida? Jesus está falando aqui de coisas que são básicas. Ele fala de alimento, de bebida e de roupa. E ele diz que quando nós nos entregamos à ansiedade, nós estamos nos comportando como pessoas que não conhecem a Deus. É muito sério isso. Às vezes você pode cantar para esse Deus, orar para esse Deus, ler a Bíblia, fazer muita coisa que o cristão faz, e ainda assim ter um coração incrédulo. Ele diz, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Quem são os gentios? Eram aqueles que não eram judeus, eram aqueles que não tinham Yahvé como centro das suas vidas. E a gente vê que a ansiedade, gente, é uma coisa que tem marcado a vida das pessoas hoje. Especialmente diante dessa crise que vivenciamos do Covid, que trouxe tanto medo e insegurança ao coração das pessoas, parece que supervalorizou a ansiedade, a inquietação, o medo. Deus está dizendo assim, olha, eu sou o Deus de vocês, sou eu que cuido de vocês. Vocês vão ficar andando inquietos, ansiosos quanto ao dia de amanhã? E a ansiedade é o mal do nosso século. A ansiedade é a consciência, muitas vezes tenebrosa, que nós temos da nossa finitude. Nós somos finitos, pequenos. Ficamos inquietos diante de dilemas existenciais que envolvem as nossas vidas. Nós ficamos inquietos quanto, por exemplo, à possibilidade do sofrimento e da dor. Quem já não ficou aqui sem dormir pensando nisso? Mas se eu ficar doente, se eu for para uma cama, se eu for internado,
Quanta gente já não ficou inquieto, preocupado com um acidente, com uma doença, com perdas, com solidão, com insegurança, com fraqueza. Nós somos frágeis mesmo, mas nós temos um Deus grande e poderoso. A grande diferença aqui é o conhecimento que você tem deste Deus, que não pode ser um conhecimento meramente cognitivo, mas tem que ser um conhecimento experimental, de Ele andar com você, de você sentir a presença dEle. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Todo-Poderoso descansará. É essa confiança. E cada um de nós gastamos muita energia psíquica tentando evitar a ansiedade, lutando contra ela. Eu não sei qual é o nível de ansiedade que você tem, que muitas vezes tem puxado o freio de mão da sua vida. Muitos psicólogos sugerem que todo comportamento neurótico, ele surge da ansiedade, que traz descontrole às nossas emoções. É algo muito forte. A ansiedade, ela representa o pavor interno diante da instabilidade da vida, ou da perca de sentido na vida. E somente Deus pode nos dar uma base firme e definitiva na vida em todos os sentidos. E isso é uma questão essencialmente de fé, de entrega, de experiência com Deus. O Salmo 39, verso 5 diz que o Senhor deu aos meus dias o cumprimento de alguns palmos. A tua presença, o prazo da minha vida, Senhor, é nada. É lógico, diante da presença do Todo-Poderoso, do Criador dos céus e da terra, do Deus infinito. E, na verdade, todo homem, toda mulher, por mais firme que esteja, é pura vaidade. Jesus está querendo ensinar a gente a vencer a ansiedade e depender dele, gente. Será que nós podemos colocar em prática esse ensino? Como é que eu venço a ansiedade? Você vence a ansiedade, primeiramente, quando você admite que ela é incompatível com a sua fé. Vou repetir. Preste atenção. Ansiedade é incompatível com a fé. Não se combinam. A ansiedade anda de mãos dadas com a incredulidade, com a dúvida, com o medo. A Bíblia diz que o justo viverá pela sua fé. E se retroceder, o Senhor não se alegra nele. A Bíblia diz que se nós tivermos fé como um grãozinho de mostarda, nós poderemos mover montanhas. Portanto, para vencer a ansiedade, você precisa conhecer melhor a Deus. A pessoa de Deus, os atributos de Deus, a sua grandeza. Pensa em uma pessoa que você vê essa pessoa como alguém poderoso e como alguém que pode ter uma influência de resguardo na sua vida. Tem figuras assim na nossa história. Pensa numa criança que vê o seu pai como super-homem. Ela pode pular de um lugar bem alto que ela sabe que o pai vai pegar. Não é verdade? Aí eu pergunto, essa confiança nós temos em relação a Deus? Eu venço a ansiedade quando eu admito que ela é incompatível com a fé. Eu preciso conhecer melhor a Deus, a pessoa de Deus, os atributos de Deus, o cuidado de Deus, a provisão de Deus. Isso demanda observação no dia a dia do que Deus faz. Isso demanda reflexão, isso demanda intimidade. Para vencer a ansiedade, devo entender a minha responsabilidade também. Eu posso confiar em Deus, mas eu também sou responsável. Por exemplo, os cristãos não estão isentos de ganhar a sua própria vida. Você está preocupado com comer, beber e vestir? Vai trabalhar. 2 Tessalonicenses 3,10 diz, quem não quer trabalhar, que então não coma. Será que o trabalho é só maldição, como alguns julgam? Antes da queda, o Adão e a Eva já trabalhavam. Nós temos que orar para que o nosso suor seja prazeroso. Seja para a glória de Deus. E sabendo que Deus vai nos dar o pão. Que Deus vai nos dar a inteligência para trabalhar, para fazer as coisas. Você vai fazer o seu trabalho debaixo das promessas dele. Isso faz uma diferença enorme. Portanto, seja empreendedor no que você faz. Seja esforçado.
seja dedicado, não coma o pão da preguiça, da indisposição, não engane o seu patrão. Isso é muito sério, gente. Procure fazer o melhor como mordomo de Deus, e Deus vai abençoar o seu pão e a sua água. Sonhe, seja esforçado. Os cristãos também não estão isentos da responsabilidade para com outros. Nós temos que cuidar da nossa casa, da nossa família, cada um no seu quadrado, cada um no seu papel, marido e mulher, filhos, pais. A Bíblia diz que aquele que se diz cristão e não cuida dos seus, tem negado a fé, e é pior que o descrente. Eu preciso ter responsabilidade de amar o meu próximo, de socorrer os domésticos na fé. Eu tenho que ter responsabilidade de ser honesto nos meus negócios, de zelar pelo meu nome. Os cristãos também não estão isentos de dificuldades. Às vezes você vai colocar a ansiedade na frente por causa das lutas. Jesus disse que no mundo nós íamos ter o quê? Mas que nós tivéssemos o quê? Porque Ele venceu o mundo. Então você enfrenta a prova com a cabeça erguida. Você enfrenta a prova olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da sua fé. Mateus 10, 29 diz que nenhum pardal cairá em terra sem o consentimento do Pai. Jesus cuida dos pardais? Sim ou não? Cuida dos lírios do campo? Ele está dizendo que não cai um passarinho se não for da vontade dele. Será que eu sou melhor que um passarinho? Será que você é? Nós somos a coroa da criação, gente. Criados à imagem e semelhança de Deus. Portanto, não fique ansioso. Basta ao dia o seu próprio mal. Não fique sofrendo por antecipação. Descanse. Descansa no Senhor e espera nele. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Eu venço a ansiedade quando admito que ela é incompatível com a fé. Eu venço a ansiedade quando eu entendo o que é básico na vida. Tem gente que anda inquieta em relação à vida por uma série de apêndices da vida. O básico da nossa vida, queridos, é comer, beber e vestir. E Paulo vai dizer, se você tiver isso, fique feliz, solte fogos. Mas às vezes, as tentações do consumismo criam ansiedades desnecessárias. Tem muita gente hoje que tem muita grana, muito dinheiro, muitas posses, e é triste e infeliz. Tem os melhores pratos, mas não sente o sabor. Por isso que nós precisamos de equilíbrio em relação ao ser, ao ter e ao fazer. Ainda hoje muita gente pensa que ele é alguma coisa pelo que ele tem. Para Deus você não é reconhecido pelo que você tem, pelo que você faz, mas pelo que você é nele, na pessoa de Jesus. Ninguém pergunta o que você é, né? Pergunta o que você faz e se preocupa com o que você tem. Quem você é em Cristo? Qual é a sua identidade nele? Diante do dono do ouro e da prata. Qual é a consciência que você tem do cuidado dele na sua vida? Então eu venço a ansiedade quando eu entendo o que é básico. A vida é mais do que o alimento. E o corpo é melhor que isso aqui, do que as vestes. Ou seja, a vida depende do sustento divino. Aprenda a viver contente em toda e qualquer situação. Inclusive, a maturidade, ela só vem com esta prova. Você não amadurece no sucesso. Às vezes o melhor sucesso é aquele que vem depois do fracasso. Quando você abaixa a bola, entende que você precisa de Deus e que sem Ele você não pode fazer nada. Eu venço a ansiedade quando eu entendo o senso dos valores divinos. Se Deus cuida dos pássaros, que são inferiores a nós, que fomos criados à sua imagem e semelhança, Ele vai cuidar da gente. É simples assim. Eu vi um ditado muito interessante, que há pessoas que perdem a sua saúde para ganhar dinheiro. E depois perdem dinheiro para tentar recuperar a saúde. A vida é ao vivo, gente, e a vida é curta. Como é que estão as prioridades na sua vida?
Às vezes a gente vai para lá e para cá, fazendo coisas, mas e aí, o objetivo? Nós precisamos de muita inteligência emocional diante desses desafios. Eu não posso só viver o hoje sem pensar no amanhã, mas eu também não posso só ficar pensando no amanhã e não viver o hoje. Tem aquela música do Titãs lá, né? O acaso, né? Mas não existe o acaso para nós, né? Nada acontece por acaso. E o interessante nessa questão é que Deus é soberano e você é responsável. Não dá para separar uma coisa da outra. Então eu tenho que contar com a ação de Deus e eu tenho que ser responsável. Vocês estão entendendo? Eu tenho que olhar para a minha vida, que eu tenho uma vida só. Um fôlego só. Como é que eu vou usar isso? Eu venço a ansiedade quando entendo o senso dos valores divinos. Eu venço a ansiedade quando eu entendo que ela não acrescenta nada para a vida. Eu não posso acrescentar 1 centímetro na minha vida. Nenhum. Eu não posso mudar o meu cabelo preto em branco. Não posso. Por que eu vou ficar inquieto? Ansioso? Deus usa também o tempo em nosso favor. Eu venço a ansiedade quando eu entendo que Deus controla a ciranda do tempo. As fases da minha vida. Então, quando eu temo a Deus, né, o texto que nós lemos lá de Eclesiastes, a suma é, teme a Deus. Porque nós não somos melhores do que ninguém, você não é e eu não sou. Deus derrama bênção sobre justos e injustos. A chuva, o calor, a tempestade vem para todo mundo. A questão é como eu me relaciono com Deus. Qual é o lugar que Ele tem no meu coração e na minha existência. Jesus vai dizer que Deus veste as ervas do campo, ó, os lírios, Ele veste, muito lindas. A erva que existe hoje e amanhã é lançada no forno. Há um tempo de glória e há um tempo onde tudo se desvanece. Interessante que isso se parece muito conosco. Há um momento de você ser jovem, adolescente, viu, jovem, adolescente, mas você vai envelhecer um dia. E fique feliz se você envelhecer. A sua hora vai chegar. E você precisa curtir a vida de uma maneira saudável, linda, bonita. Para a glória de Deus. Para quando você olhar para o retrovisor, você falar, ó, valeu a pena. Jesus tem consciência. Jesus tinha consciência do seu tempo e da sua hora. Não chegou a minha hora. Nós precisamos buscar esse discernimento do tempo de Deus e do jeito de Deus. Deus tem o tempo e o jeito certo. Você gostaria de entender isso? É intimidade com Ele, ó, intimidade. Caminhar com Ele, andar nele, estar radicado nele, edificado nele. Nós vencemos a ansiedade quando nós entendemos que o nosso Deus é Pai. Pai nosso. Que Ele não é um pequeno Deus, Ele é um Deus grande, poderoso, maravilhoso, que se mostra forte para aqueles cujo coração são totalmente dEle. Eu venço a ansiedade quando eu entendo que o reino de Deus é o grande tesouro da minha vida. O reino de Deus é o grande tesouro da sua vida? Ou é um quebra-galho para você viver? Nós aprendemos na oração do Pai Nosso, venha o quê? O teu reino. Você deseja que o reino de Deus esteja na sua vida? Os valores do reino? Você prioriza os valores do reino? Ou você está distanciado desses valores? Você está perdendo. Mas você está perdendo muito. Ainda mais se você se diz cristão. E se a sua confissão de fé é uma confissão de fé meia boca, você vai ficar iludido. Por isso que o texto diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, quer dizer, os seus valores, e as demais coisas lhes serão acrescentadas. E eu pergunto, o que implica buscar o reino de Deus e sua justiça em primeiro lugar? Aí é que entra o estabelecimento das prioridades. E aqui vem questionamentos sérios para todos nós, porque Deus sabe do cotidiano de cada um de nós aqui, ó. Ele sabe aqui onde todo mundo trabalha, onde todo mundo estuda, a roda de amigos que tem, o que você pensa o dia inteiro, os ideais dos seus pensamentos, das suas ideias, Deus conhece.
E Deus está nos chamando nesse momento para refletir isso juntos aqui. Para que Jesus seja o primeiro em sua vida. Primeira coisa importante, escute. Ele não pode ser só o Salvador. Para que ele seja o primeiro, ele tem que ser o Senhor. Ele tem que ser o dono. E isso diferencia um discípulo verdadeiro, presta atenção, de um discípulo falso. O discípulo que não é verdadeiro, ele é só curioso. Ele anda de longe. De longe. O discípulo que anda perto de Jesus, ele vai ver Jesus como seu Senhor, como seu dono. E quando você tem um dono, você não tem vontade. A vontade é dele. A vontade de Deus reina na sua vida? Ou só quando você quer, só quando vem uma dor de barriga? Ele é o Senhor da sua vida, Ele é o número 1. Ele é o primeiro. Ele já sentou no pódio do seu coração. Sabe o que é pódio, né? Lembra do Ayrton Senna? Que ia lá no lugar mais alto e fazia assim? Jesus está no pódio da sua vida? Ou num banquinho de lado? Banquinho de lado. Tem muita gente que trata Jesus assim. Fica aí, Deus. Agora não é a sua vez, não. Quando chegar a sua vez, eu falo. É ou não é, irmãos? Tem muita gente que faz assim com Jesus. Jesus não é o primeiro da vida dele. Não é. Jesus disse que se o grão de trigo cair na terra e não morrer, ele fica sozinho. Mas se ele morrer, ele vai produzir muito fruto. Nós temos uma guerra com o nosso ego, que às vezes nós não queremos matar isso. E quando você não mata, né, quando você simplesmente quer fazer a sua vontade, os seus caprichos, e não quer que Deus direcione a sua vida, quem perde é você. Para que ele seja o primeiro, ele não pode ser apenas Salvador, ele tem que ser Senhor. E nisso você vê a qualidade ou a deficiência do discipulado de adolescentes, jovens, adultos, casais, anciãos. Quando ele não é o primeiro, você vai ser só um religioso. Uma pessoa que acha bonito, que canta, mas só canta da boca para fora. Quando ele é o Senhor, ele é o dono da sua vida. Ele não é um arquivo na sua vida que você acessa de vez em quando. Ele é o disco todo. A coisa mais extraordinária do novo nascimento é a experiência do senhorio de Jesus. E eu quero dizer para você que se não tem senhorio, não tem novo nascimento. Não tem. É só religiosidade. Jesus disse que eu não posso dizer que eu amo a Deus e eu amo o mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Isso é triste, isso é chocante. Isso nos aterriza. Você ama Jesus de Nazaré? Você ama mesmo? Como Jesus disse para Pedro, você me ama, Pedro? Sim, mestre, eu te amo, então apacenta os meus discípulos. Você não pode fazer de Jesus um mero quebra-galho. E o grande teste, amados, dessa questão do senhorio de Jesus é se você ama Jesus. E eu tenho que amar Jesus com toda a minha inteligência. Como nós precisamos de inteligência nos dias que nós estamos vivendo hoje, de reflexão. Amar Jesus com toda a inteligência. Amar Jesus com todo afeto, com toda emoção. Jesus não proíbe você de amar alguém, de você gostar de alguém, de você se apaixonar por alguém. Desde que esse alguém ou esta coisa não ocupe o lugar dele. Porque se ocupar já é idolatria. Jesus é muito radical, gente. Ele disse assim: se você amar seu pai e a sua mãe mais do que a mim, você não é digno de mim. Ou seu filho, ou a sua filha, ou a sua própria vida. Essa palavra é um checkmate para nós, não é não? Qual é a resposta que você vai dar? Você ama Jesus? Ele é o dono da sua vida? Ele é o centro da sua existência? Você entende que você só está aqui porque Ele te formou lá na barriga da sua mãe?
E além da questão do ato criador dele, o ato redentivo, que é o principal, ele me salvou lá na cruz do Calvário, ele me livrou da realidade do inferno. Ele tem que ser o Senhor ou não, gente? Ele tem que ser o Senhor. Então buscar o reino de Deus e a sua justiça é Jesus, é o senhorio de Cristo. E nós estamos vivendo um momento muito crítico na igreja do Senhor. Como pastores, nós temos um grande desafio de pastoreio. E um grande instrumento que nós temos nas mãos é a palavra de Deus, amados. Nós estamos vivendo tempos de abandono da fé, de apostasia. Tempos onde muitos vão trair e odiar uns aos outros. Isto vai acontecer. Gente que de repente sentou no banco de uma igreja e vai negar a sua fé. Vai negar Jesus. E tem um monte de gente já negando. Nas suas posturas, nas suas convicções, na maneira como encara o mundo. Para que Jesus seja o primeiro, eu tenho que amá-lo integralmente. Com todo o meu entendimento, com todo o meu coração, com todas as minhas energias. Você ama Jesus com todas as suas energias? Tem um evento, você tem que estar 5 horas da manhã. Você vai. E às vezes na igreja eu não vou. Tem uma reunião de oração, não vou. É ou não é? Aí você diz que ama a Deus. Você não ama a Deus. Desculpa. Quando eu amo alguma coisa, eu priorizo. É o primeiro. Eu tenho alegria em fazer. E a gente vê um relapso inconsciente tomando a vida de muitos cristãos hoje. Isso é para mexer com o teu brilho mesmo que eu estou falando. Mexer com você em nome de Jesus. Você ama Jesus mesmo? Você seria capaz de dar a sua vida por Ele? Ele é tão grande assim na sua vida, será que vale a pena? Para que Jesus seja o primeiro em minha vida, eu preciso cultivar um relacionamento íntimo com Ele. Eu tenho que cultivar. Esse relacionamento começa com o meu compromisso com a palavra dEle. Galerinha que esteve no Jump aqui ontem, né? Vocês têm priorizado a palavra de Deus no dia a dia de vocês? De meditar nessa palavra? De ter carência? Eu preciso ouvir Deus. Você é adulto que está aqui, você tem essa necessidade? Ou é de vez em quando eu preciso ouvir uma palavra? Ou quando eu tenho que ir correndo diante de um irmão mais consagrado e pedir, irmão, ora por mim. Eu priorizo o reino de Deus e a sua justiça quando eu amo a sua palavra. Quando eu tenho carência da sua palavra. Sabe aquela palavra que te direciona, aquela palavra que enche o teu coração, nos momentos críticos da vida, nos momentos de decisão. E você tem aquele prazer de se deleitar na palavra. Nós precisamos de crentes hoje, queridos, que tenham convicção. Que não fiquem andando de muleta. Muita coisa pode ser muleta. Você tem que firmar os seus passos nas bases da palavra de Deus. A palavra de Deus é o filtro, a palavra de Deus é a bússola, a palavra de Deus é o termostato. É a que vai mostrar a nossa temperatura diante dEle. É algo pessoal. Não dá para passar para ninguém, é algo pessoal seu com Ele. Portanto, leia essa palavra, medite, estude, compare. Tenha disciplina espiritual, senhorio de Jesus, buscar a Deus em primeiro lugar, é ter disciplina. Você encara a palavra disciplina como uma palavra careta? Por exemplo, pessoas que ganham dinheiro hoje, têm disciplina. Tem meta. E com o suor do seu trabalho vai ganhar. E tem coisas muito melhor que o dinheiro que você pode ganhar, de acordo com como você estabelece as suas prioridades. Como é que está a prioridade do reino de Deus na sua vida quanto a essas disciplinas?
leitura da palavra, orar, falar com Deus. Pastor, eu não consigo falar 5 minutos com Deus. Pastor, a minha oração é mecânica. Eu quero dizer para você que tem essa experiência negativa, escute, que existe muito prazer na presença de Deus. Isso não precisa ser privilégio para alguns, pode ser um privilégio seu, pecador. Basta que você busque, que você insista, que você confesse pecados, e que você experimente a graça de Deus te quebrantando. Orar é ter amizade com Deus. Uma outra forma de eu buscar o reino de Deus em primeiro lugar é ter uma vida de louvor. É entender que eu sou um mordomo de Deus aqui na terra. Estou aqui para servir a Deus na faculdade que eu estudo, na empresa que eu trabalho, no círculo de amigos que eu convivo, na igreja que eu congrego. Eu estou aqui para glorificar a Deus. Quando você tem essa consciência, você está priorizando a Deus. Você sabe que se você nasceu para o louvor da glória dEle, você já tem essa convicção? Eu nasci para o louvor da glória de Deus. Isso requer experiência de novo nascimento, de transformação. A Bíblia diz, seja comer, seja beber, seja qualquer coisa fazer, fazei tudo para a glória de Deus. Meu amado e minha amada, sai daqui nessa noite com essa convicção. Eu estou saindo aqui amanhã para trabalhar para a glória de Deus. Eu vou para a universidade amanhã para a glória de Deus. Eu vou ter um namoro para a glória de Deus. Eu vou casar e ter filhos para a glória de Deus. Quando você vive assim, você vai experimentar o prazer de Deus. Aleluia. Amém? Vocês acreditam nisso? Creem nisso? Eu preciso cultivar um relacionamento com Deus também numa vida de testemunho, de amor ao próximo, tendo senso de missão. E nisso eu demonstro claramente que eu estou priorizando a Deus. Eu não vivo para mim mesmo. Eu aprendo a viver para as pessoas. Eu tenho o prazer de ver o sorriso em alguém, diante de algo que eu posso fazer por este alguém. Você tem tido esse prazer, essa alegria? Ou você só vive em função de você mesmo hoje? Quando você busca o reino de Deus em primeiro lugar, você vai se lembrar que existe um outro reino, onde vidas estão sendo destruídas. Nessa hora tem um monte de jovens, viu, adolescentes e jovens, que estão se drogando, se prostituindo e indo para o inferno. Quando o reino de Deus é prioritário na sua vida, você vai ser um instrumento para tirar pessoas do reino, do império das trevas. Alguém aqui quer fazer isso? Quer fazer, moçada? Ou vamos empurrar a vida com a barriga, vamos estudar, trabalhar, ganhar um dinheiro e está tudo certo. Você vai descobrir na prática que tudo isso é vaidade e correr atrás do vento. Eu espero que essa palavra seja profética para você hoje. Para que você não tenha que viver isso e dizer, puxa, há 20 anos atrás eu ouvi um pastor falar e ele estava certo. Que você não precise ter essa conclusão daqui a um tempo, mas hoje, aqui e agora. Se você quer buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, priorize o que Deus honra. Priorize as coisas do seu reino. Dê o melhor do seu tempo. Como é que está o uso do nosso tempo e o reino de Deus? Você está investindo o seu tempo no reino de Deus? Eu invisto meu tempo no reino de Deus quando eu quero estar na presença de Deus, por exemplo, para adorá-lo comunitariamente. Quer ver uma coisa que os crentes estão deixando de fazer, gente? É de honrar o dia do Senhor. Estão deixando. Agora a gente tem tecnologia, né? Que é uma benção. Mas ela pode ser uma maldição também, viu? Ela pode te afastar do congregar. Ela pode te afastar do comungar com as pessoas, de se relacionar com as pessoas, de crescer com as pessoas. E tanta coisa linda pode acontecer na nossa comunhão, como fruto da nossa comunhão com o Pai.
Às vezes o tempo pode passar, meu irmão, e você se acomodar. Você perder o primeiro amor. Eu gosto de Davi, gente. Davi é um homem que me inspira. Davi errou muito, mas ele foi um homem segundo o coração de Deus, e isso fez a diferença na história dele, porque ele amava a Deus. E quando ele errava, ele tentava priorizar a Deus no conserto dos seus erros. Uma vez ele fez um censo, Deus não gostou, ele quis saber quantos soldados ele tinha, talvez para erguer o nome dele. E Deus puniu ele. Vou te punir, filho, escolhe o castigo. Aí ele disse que eu caia nas tuas mãos, Senhor, do que cair na mão dos homens. Aí Deus castigou, gente. Deus trouxe uma praga. Aí Deus se compadeceu e mandou o anjo parar. Baixa a espada. Davi, vai e faz um sacrifício para mim na eira de Ornã, no terreno de Ornã. Ornã é o nome de um cara que tinha um terreno. O Davi foi lá, e o Ornã, rei, o que você precisar eu te dou, o terreno é seu, vou pegar os bois aqui para fazer o sacrifício. Ele disse assim, de jeito nenhum. Olha aqui, gente, de jeito nenhum. Eu não vou dar a Deus alguma coisa que não me custe algo. Ele comprou o terreno pelo seu inteiro valor e fez o sacrifício. Entenderam? Ele demonstrou amor por Deus em tudo que ele fez. E até mesmo quando Deus lhe dava a oportunidade de rever os seus erros, ele demonstrou isto. Nós precisamos, queridos, amar mais a Jesus. Eu me lembro da mulher do vaso de alabastro. E quando Jesus estava na casa do fariseu, o fariseu não beijou Jesus, não lavou os pés, não fez o ritual de hospitalidade que se fazia no contexto judaico. Aí uma mulher entra e pega um vaso de alabastro, um vaso caríssimo, e ela começa a ungir Jesus ali. Aí alguém diz, puxa, que desperdício. E o fariseu julga a mulher. Jesus, eu acho que você não é profeta não, hein? Porque se o senhor fosse, você saberia quem é essa mulherzinha aí. Aí Jesus questiona o fariseu, você com toda a sua religiosidade, você não me recebeu com ósculo, você não lavou os meus pés, mas olha o que essa mulher está fazendo. E ela está fazendo isso, essa extravagância toda, porque ela recebeu um grande perdão. E quem recebe um grande perdão, revela um grande amor. Aí, gente, é uma conscientização nossa. Como é que está a tua consciência do perdão de Deus na sua história, na sua vida? O que você tem devolvido para Ele? Nós precisamos dessa extravagância, deste amor, dessa paixão por Jesus de Nazaré. E hoje não é difícil nós darmos desculpas para colocar Deus em segundo plano. Quando Jesus é Senhor, queridos, Ele é dono de tudo. Amém? Ele é dono das minhas finanças. Ele é dono do meu dinheiro, dos meus bens. E você quer ver uma coisa que revela muito o ser humano? É o bolso. Jesus é Senhor das suas finanças. Jesus é Senhor do seu tempo. Jesus é Senhor dos teus talentos. Aqui tem muita gente talentosa, muitos adolescentes e jovens talentosos. Use os seus talentos para a glória de Deus. Estava vendo a entrevista do Datena com o Nicolas, deputado federal mais votado no Brasil. 1.500.000 votos. Eu não quero falar de política aqui, mas eu quero falar do testemunho daquele moço. 26 anos.
Que bênção. Você percebe o senhorio de Jesus na vida dele. Em uma função tão difícil que é ser político. Função que é sinônimo de corrupção, de engano, de hipocrisia e de mentira. E o Datena se emocionou, chorando, entrevistando aquele rapaz. Que Deus levante muitos Nicolas desse país. Que Deus levante uma juventude poderosa sobre a terra, que nem Daniel e os seus amigos, que não se envergonharam do Deus que eles serviam. Nós não vamos nos prostrar, rei. Fique sabendo, e pode matar se quiser. Quando Jesus é Senhor, gente, é isso que acontece. Ele é glorificado nas nossas vidas. Eu vou dar uma notícia boa, lembrando de Daniel e seus amigos. Eles prosperaram na Babilônia. Prosperaram. Porque não deixaram de honrar o seu Deus. Que assim seja em nome de Jesus com a nossa geração, amém? Que Deus levante muitos deles para o seu louvor e para a sua glória. Terminando, Colossenses 3 diz: se vocês ressuscitaram juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque vocês morreram, e a vossa vida está oculta juntamente com Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Vamos ficar em pé? E vamos orar? Eu desejo, meu amado e minha amada irmã, e você que nos escuta pela internet, desejo que esta palavra não se perca, mas que ela faça sentido para a sua vida hoje, porque ela é desafiadora para todos nós. Há muitos lugares no mundo hoje, gente, que está faltando pão. Você tem consciência disso? O texto que nós lemos fala sobre ansiedade. E aí? Que você saia daqui nessa noite, em nome do Senhor Jesus, com a postura de priorizá-lo na sua vida. Que Ele seja o número 1. Amém? Que Ele seja o primeiro. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele todo o louvor. Que você tenha uma vida tão linda, que você atrai as pessoas, porque as pessoas vão ver Jesus em você. Não tem coisa mais linda que isso, gente. De viver para a glória dEle, para o louvor dEle. Feche seus olhos e comece a orar por você agora. Primeiramente por você. Se Deus trouxe cócegas à sua alma aí, mexeu com coisas que você deixou para trás, talvez o primeiro amor de alguns, está sufocado, cheio de justificativas da carne, do ego, joga tudo na cruz agora, recomeça, e diz assim: Senhor, Tu és o meu amado, eu quero Te amar. Para de entristecer o Espírito Santo, querido, colocando circunstâncias e pessoas como desculpa para você não ter a postura que o Senhor merece na sua vida. Priorize a Ele, o seu reino, a sua justiça, os valores e os princípios desse reino. Seja cheio do Espírito Santo, seja uma bênção. As pessoas estão tão carentes hoje de gente cheia de Deus. Fala para Deus assim: Senhor, eu quero ser cheio de Ti. Eu quero que da minha boca possa sair coisas lindas, do meu comportamento, da minha atitude, da minha postura. Diga isso para Ele. Fala para o Senhor: Senhor, eu quero ser instrumento para quebrantar corações e vidas que estão duros. Pede para Deus isso. Senhor, me livra de toda inquietação e ansiedade que machuca meu coração, que mexe com a minha psique. Que esta palavra não volte vazia, querido.
mas que você saia daqui com uma vontade enorme de buscar Jesus, de estar na presença dEle e desfrutar dos benefícios da sua poderosa, maravilhosa presença. Obrigado, papai, por este domingo que o Senhor fez. Obrigado porque o Espírito Santo continua com a gente até a consumação dos séculos. Obrigado pela tua palavra que abre os nossos olhos. Oh Deus, fala conosco. Nos ajuda a priorizar o que é lindo, o que é sublime. Que nós não venhamos a trocar o sublime pelo vulgar. Tem misericórdia de nós, Senhor. Nós estamos vendo tantas trocas infelizes hoje, na própria sociedade, trocando o verdadeiro pelo mentiroso, trocando o certo pelo incerto, trocando o bem pelo mal, trocando o que é puro por aquilo que é impuro. Que o Senhor livre o teu povo dessas trocas. Que o Senhor livre o teu povo, ó Deus, de deixar um manancial de águas vivas e optar por cisternas rotas que não retêm as águas. Oh, papai, o Senhor é digno de todo louvor. O Senhor está assentado num alto e sublime trono. Aleluia! Traz nessa noite aqui, Senhor, conversão, Pai. Que coisa linda é a conversão, o novo nascimento. Quando a gente nasce de novo, os nossos olhos abrem. Quando a gente nasce de novo, a gente percebe o valor, o tesouro que é Jesus de Nazaré. Não há tesouro que brilhe mais do que Jesus. Se há religiosos aqui que precisam de transformação, faz esse milagre hoje, agora. E que nós possamos ver muitas histórias lindas, ó Deus, sendo contadas aqui, o Senhor erguendo, levantando pessoas para o louvor da Tua glória. Pessoas que priorizam o Teu reino, que amam o Teu reino, que fazem as coisas para o Teu reino com excelência, com dedicação, dando o melhor. Meu Deus, eu quero pedir para que o Senhor abençoe os dons e talentos aqui. Se alguém aqui está dando o resto, perdoa, Senhor. Que a gente comece a dar o melhor, as primícias da nossa vida, do nosso tempo, dos nossos dons, dos nossos talentos, do nosso dinheiro, as primícias. Faz isso, Senhor. Que ninguém aqui haja como Esaú, que trocou o seu direito de primogenitura por um prato de lentilhas. Que os nossos jovens, ó Deus, não façam como Sansão, nazireu de Deus, consagrado, que brincou com a graça de Deus e se machucou, virou palhaço nas mãos do inimigo. Tem misericórdia, Jesus. Tem misericórdia. E nós oramos por esse tempo que estamos vivendo, para que o Senhor, ó Deus, levante servos e servas que te amem. A tua palavra diz que quando os homens olharem as nossas boas obras, eles vão glorificar o nome de Jesus. Que o Senhor levante uma igreja assim, Pai, linda, bonita, sem mancha, sem ruga, sem mácula, que faça a diferença nesses últimos dias. Que assim seja, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Ide em paz, meus amados. Que a maravilhosa graça do Senhor Jesus, o amor eterno de Deus nosso Pai, o fruto, o consolo e o poder do Espírito Santo sejam sobre vós e sobre todo Israel de Deus, hoje e para sempre. Amém. Amém, amados? Vão na paz do Senhor. Deus abençoe a todos.